E após o Tribunal Superior Eleitoral convidar a União Europeia e outros órgãos para observar as eleições em outubro, a Corte Eleitoral voltou atrás depois de o Ministério das Relações Exteriores não apoiar. Em nota, a Justiça Eleitoral afirmou que em conversas preliminares com representantes da União Europeia não foram constatadas todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral. E disse ainda que, se for verificada a necessidade e o interesse de ambos, o convite poderá ser refeito para uma participação mais reduzida e de caráter técnico. Ana. Bom, mais uma vez, né? O TSE retira o convite para a União Europeia. Será que é porque na França as eleições aí onde o candidato preferido do STF, né, o candidato que gosta do globalismo, o Macron, ele venceu com cédulas de papel, né? E aqui no Brasil, ninguém nunca pediu para voltar para cédulas de papel, como o ministro Barroso disse numa entrevista que o país estava pedindo para voltar no tempo, esquecer a democracia, voltar às cédulas de papel. Ninguém pediu isso. Nós pedimos simplesmente só mais uma camada, só acrescentar as cédulas de papel à urna eletrônica. Mas na França, as eleições foram aí limpas, tranquilas, corretas, rápidas também, porque isso é outra coisa que o TSE diz, né? Eleição na cédula de papel demora muito, mas na França foi bem rápido. Curioso que quando é conveniente não falar das eleições em países de primeiro mundo como a França em cédulas de papel, aí o TSE esquece. Você, Zé, 2 minutos. Isso é um equívoco. Os observadores são apenas observadores. Eles só observam, isso é uma praxe. Eu já acompanhei vários observadores internacionais, toda eleição tem. Eles têm apenas um papel de andar em grupo, andam com um assessor do tribunal, eles visitam as zonas eleitorais, vão lá, olham, mas não tem absolutamente nenhum papel, não elaboram relatórios, apenas observam. Isso é uma praxe. O Brasil também é convidado para ser observador em várias eleições pelo mundo. E vai, mas não significa absolutamente nada. E deu a impressão, nesse convite, foi formulado e foi julgado de tal forma que eles iriam chancelar as eleições brasileiras. Não é isso. Nós temos autonomia para realizar eleições, tem até uma justiça eleitoral, coisa que os outros países não têm. Um monstro de prédio aqui e representação em todos os estados, coisa que os outros países não têm. Então, é um equívoco, é só observador, só para presenciar ali e pronto, nada mais do que isso. Não se trata de chamar alguém externamente para decidir se as eleições foram reais ou não, é apenas um convite para presenciar e para visitar o Brasil durante as eleições. Eu acho que isso foi um grande mal-entendido. Mãe, antes de a gente seguir, deixa eu fazer o convite mais uma vez, a gente retoma esse assunto na sequência, mas fica aqui o convite mais uma vez, dá tempo ainda da sua participação lá na nossa enquete, está no ar a pergunta. Você concorda com a ideia de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de limitar o alcance do indulto presidencial, sim ou não? É a nossa pergunta de hoje, que continua no ar lá, como sempre, no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. É bem fácil, você acessa e ali já na página principal, na home do nosso site, você encontra a pergunta, vota e daqui a pouquinho, no final do programa, a gente traz o resultado final. E antes do seu comentário, Augusto, só vamos acrescentar uma outra informação, porque o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, se reuniu hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e nessa reunião ele reafirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares vão atuar para manter a normalidade das eleições de 2022. Augusto. Como sempre, né? Só o Barroso vê complôs nas Forças Armadas, ações antidemocráticas, eles fazem isso mesmo. Eu queria me reportar a o assunto anterior que a gente estava comentando. O convite para a União Europeia? Sim, o que eles estão fazendo é corrigir uma gafe, né? Uma demonstração de ignorância maravilhosa. Eles acham que a União Europeia é um país. Só pode ser. Porque é o seguinte, você convida uma missão da União Europeia que nunca designou missão alguma para esse fim,
para examinar eleições, acompanhar eleições, e eles vão fazer o quê? Como é que eles vão escolher? Vão escolher um inglês, um suíço, aí não, o suíço não pode, né? Porque não é. Então vai escolher um francês, não existe isso, eles nunca fizeram esse tipo de trabalho em país nenhum. É que o Supremo ele quer convidar todo mundo, menos ouvir o Exército. Eles convidaram aquele Sleeping Giant, apareceram aqueles lá, aliás. Então são duas ausências, né? Esses insignificantes aí é a União Europeia que não manda missão para esse tipo de trabalho. Precisa avisar os ministros aí para estudarem um pouco mais, né? Para a gente fechar, Fiuza, 1 minuto e meio. Mas retirou, não tinha feito o convite, um alarde. A União Europeia vai fiscalizar, vai acompanhar a eleição brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, e agora ele retira. Mas retira por quê? Então foi um convite em vão? Foi um convite, deu vontade e agora retirou? Então é isso, denota a inconsistência e denota principalmente, Vitor, a intenção, o intuito espetaculoso de vender essa tese. Por que o ministro Alexandre de Moraes está lá contra o que diz o Ministério Público, contra o que diz a Polícia Federal e contra a realidade dos fatos sobre o tal sigilo, né, do inquérito sobre violação do processo eleitoral em 2018? Por que ele prorroga? Porque essa tese, ele vai presidir o TSE. Existe essa tentativa dessa tese. O Barroso diz que as Forças Armadas estão aí se movimentando contra a eleição. Essa é a tese, é dizer que o bolsonarismo é antidemocrático. Já tinha em 2018. É o golpe do WhatsApp que elegeu o Bolsonaro. Eles estão de novo nessa. E por que eles não têm idoneidade? Porque o TSE fica condecorando subcelebridade petista. Por que ele faz isso? Então, evidentemente que essa era mais uma tentativa de jogo de cena para se criar uma história de que há um movimento por parte do Palácio do Planalto das Forças Armadas contra as eleições. Eles não demonstram isso e, com isso, o árbitro eleitoral, está perdendo a sua credibilidade diante da população brasileira.